Jesus, vamos estar falando mais sobre oração, né? Como nós estavam aprendendo ali, nós devemos estar constantemente em oração, assim como nos diz em Efésios, capítulo 6, de verso 18, onde nos diz dessa tal forma, né? Orando em todo tempo, com toda súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? E vamos estar falando hoje também, irmão, né? O lugar de oração, como destacado ali na nossa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tem nos deixado, a oração que entrai dentro do teu aposento, fechai a tua porta, né? E ali orarás o teu Pai que vê em secreto, né? Esta é uma grande oração. Por quê? Ela é uma oração, né? Que somente você e o Senhor teu Deus saberá. É uma oração de intimidade com Deus. E essa é uma oração necessária. As boas lutas nossas são ganhadas através de oração, com intimidade com Deus, né? Porque quem peleja por nós é o nosso Deus, em nome de Jesus, né? Orar pela igreja de Deus, orar pelos amigos, orar, né, pelo ministério, orar por si próprio. Isto são coisas que o Senhor nos pede, né? Orar pelos inimigos, isso é uma tarefa que demanda muito, né? Muito mesmo do amor. Isso também demanda de renúncia, propósito de agradar a Deus, obedecer a palavra de Deus e confiar no nosso Deus, né? E também um ato de dominar o nosso próprio coração. Assim como está lá em Mateus, capítulo 5, de verso 44, né? Romanos, capítulo 12, de verso 14, né? Nesse aspecto, Jesus também deixou o seu exemplo, Lucas capítulo 23, do verso 34, e também lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Orar pela igreja de Deus. O profeta Samuel, ele orou pelo povo de Deus, lá em 1 Samuel capítulo 7, de versos 5 ao 14. Em o Novo Testamento, vemos em Paulo o intercessor exemplar à medida, né? Que ora pelas diferenças da igreja, que ora pela diferença ali dos seus necessitados específicas, né? Filipenses capítulo 1, de verso 1 ao 7 e Filipenses 9, Romanos capítulo 1, verso 8 ao 12 e Efésios capítulo 1, de verso 16, né? Orar. Nós devemos orar por todos? Sim, orar por todos os homens e pelas autoridades também constituídas no nosso governo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, de verso 1 ao 2, para que possamos estar dando uma boa reflexão na palavra do Senhor, nosso Deus. Você que está na tua casa, querido, vai pegando a tua Bíblia, deixa a tua Bíblia, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao teu alcance, vai anotando aqui também os versos citados para mais reflexão, para que você possa estar examinando na tua casa também, né? Que os estudos não terminem somente quando o áudio terminar, mas continue, né, na tua casa, em nome de Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, de verso 1 ao 2, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros, né? E nós devemos ter uma vida de oração, né? Torna o crente ele sensível às necessidades dos que o rodeiam e dos que também estão distantes, sejam eles conhecidos ou não. Em qualquer esfera social, como por exemplo também ali como o profeta Eliseu orou, né? Segundo Reis, capítulo 4, de verso 12 a 36, né? Ao orar, o crente deve ter em mente ao menos 3 propósitos com Deus, que é o primeiro, adorar a Deus. O segundo, agradar-lhe, né? E pedir algo para si ou por outra pessoa espiritualmente, né? Não há limite, irmão, para que o crente tenha como viver uma vida de constante e crescente oração. Não existe limite, não existe ninguém que possa te bloquear, a não ser você mesmo, né? Um alerta final da Bíblia para todos sobre a oração temos lá em 1 Pedro, capítulo 4, de verso 7, né? Uma grande alerta para todas as pessoas. 1 Pedro, capítulo 4, de verso 7, que nos diz dessa tal forma assim, né? Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É um alerta
sobre o final dos tempos, como estamos vivendo muitas das vezes hoje, nós temos que orar, né? A palavra de Deus admoesta-nos a orar sem cessar. Também ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de verso 7, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de verso 7, tem ali também, como eles dizem, né, demonstração que devemos orar sem cessar, assim como lá em Efésios, capítulo 6, de verso 18. Sem prejuízo de nossas atividades diárias, nós devemos sempre estar orando, né? Em constante harmonia, em constante comunhão com Deus, sem pôr também as nossas necessidades diárias com nossa família, com nossa casa em risco, porque devemos sempre buscar um meio para estarmos na presença do nosso Deus, né? Somente nós, com íntima paixão e comunhão com Deus, tendo em vista que são muitas as formas de orar, né? Você já orou hoje, você que está ouvindo este áudio? Você tem buscado um minuto com Deus na tua vida? Você tem tirado meia hora que seja dos seus primeiros momentos, primeiro dia, né? Das primeiras horas do dia e os últimos horários para agradecer a Deus? Vamos começar a repensar. A palavra do Senhor diz que aquele que busca nas madrugadas encontrará. E devemos ter gratidão ao Senhor e orar em todo o tempo todo, não é assim? O primeiro horário que tu levantares, levanta e vá primeiramente aos pés do Senhor. Quando voltares do teu emprego, antes de se deitar, entrega ao Senhor teu dia, gratificante na presença de Deus, com único pensamento de adoração, de comunhão e gratidão ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se limite, meu irmão, a buscar a ajuda de Deus, né? Almeja a sua face. O sorriso de Deus é tudo que você precisa para vencer as insídias humanas. Você necessita sempre da presença de Deus, assim como eu sou dependente da presença de Deus. Você que está procurando uma forma de se fortalecer, está aí o meio para ti neste momento. A oração. A oração, ela te fortalece, ela te alimenta. E Deus te corresponde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem está vos falando aqui, né? A preleitora deste áudio é a missionária Ana Cristina Roseli Santos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo para você o nosso contato para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Está recebendo esses áudios, né? 044 9185 3898 044 9185 3898. E todos ficam na paz do Senhor Jesus Cristo, e eu creio que muitos de vocês neste momento descerão aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo em oração por amor a Ele. Amém?